E agora vamos começar aqui, porque hoje o tema é maravilhoso, o tema é especial e o tema, com certeza, importa para todos os corações. Como discernir entre a minha vontade e a vontade de Deus. Nessa semana, onde nós estamos falando dos nossos sonhos, é muito importante que a gente saiba se os nossos sonhos estão em unidade com a vontade de Deus. Porque tem muitas coisas que, infelizmente, nós vivemos, né, no sentido de nossos desejos, nossos anseios, que não estão em comunhão com Deus, com a vontade de Deus. Então, nosso amado São Padre Pio, aí, ó, dando a sua bênção para nós nessa imagem linda. E, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu sempre fico muito emocionado quando eu vejo uma foto de São Padre Pio. Mesmo que eu já tinha visto várias vezes, mesmo quando as fotos novas, mesmo às vezes quando é uma imagem, eu não sei, eu olho para o rostinho dele e me dá uma coisa diferente por dentro, sabia? A impressão que dá é que eu conheço ele, é como se ele fosse uma pessoa próxima de mim, de fato, entendeu? E sempre quando eu olho, por exemplo, essa foto mesmo dele aí, ó, que mostra bem assim a fisionomia dele, os olhos dele, né? Gente, porque São Pio foi essa coisa maravilhosa, que viveu de forma extraordinária a vontade de Deus na sua vida, né, gente? Porque, assim, se a gente pudesse ter um modelo aqui, depois da Santíssima Virgem e da Santíssima Trindade e de São José, eu colocaria São Padre Pio no nosso caso aqui, porque ele nos ensina muito, né? São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não sei quais são os santos de devoção de vocês, mas todos os santos conseguiram unir a sua vontade à vontade de Deus. Não é verdade? Então eu fico maravilhado quando eu vejo, quando eu penso nos santos e quando eu penso na capacidade que eles tiveram de transformar a sua vida na vida de Deus, onde eles tiveram a capacidade de não só fazer a vontade de Deus, mas de transformar a sua vontade na vontade de Deus. Você já parou para pensar que os santos, eles não eram marionetes de Deus? Gente, os santos, eles não eram homens e mulheres que se anulavam humanamente falando. Isso é um absurdo. Isso seria até mesmo teologicamente um erro, porque Deus, ele não se apossa de nós numa forma que tira a nossa liberdade. A liberdade do homem, presta atenção nisso, isso é muito importante para o nosso papo de hoje, gente. A liberdade do homem foi dada por Deus e ele não volta atrás na sua liberdade. Tanto isso é verdade que às vezes os homens que não sabem usar bem o seu livre-arbítrio, o que eles fazem? O mal. O que eles fazem? O pecado. Então quando você vê, claro, quando não é uma questão psiquiatra, como por exemplo um psicopata que faz as coisas porque tem a cabeça bagunçada, tem transtornos, se uma pessoa, na sua sã consciência, faz um mal, por exemplo, assassina uma pessoa por causa de um roubo ou por causa de um estupro, gente, aí por causa das coisas mais terríveis, né, que a gente sabe que às vezes os homens fazem, às vezes pessoas que fazem males para crianças. E você fala assim, meu Deus, por que Deus permite? Porque Deus não volta atrás na sua decisão de dar a liberdade para o homem. Nós, todos os santos e todos nós que estamos aqui hoje, todos nós cristãos que estamos aqui hoje, nós temos um dom que Deus nos deu. Primeiramente, o dom da liberdade. Deus te deu, meu irmão e minha irmã, o livre arbítrio. Ou seja, Ele te dá a liberdade de escolher o bem e de escolher o mal. De escolher a Deus e de escolher o mal. Não vou nem falar o nome, gente. De escolher a vida e de escolher a morte. Não é assim que a gente medita na Quaresma? Então, olha que coisa mais linda pensar por este lado. Deus, ele não volta atrás. Deus, ele não erra. Deus, ele não volta nas suas decisões. Então, a partir do momento que ele deu para os nossos pais, Adão e Eva, o dom da liberdade, que eles não souberam usar corretamente, ele não mais volta atrás. E muitas vezes ele vai sim permitir que alguns males aconteçam.
no decorrer da história. Por quê? Porque ele não volta atrás na liberdade que ele nos deu. Cabe ao homem fazer o quê? Cabe ao homem buscar, trabalhar e saber usar a sua liberdade. Presta atenção nisso que o irmão Belém está falando. Nós somos chamados a escolher o bem. Porque, na verdade, sempre que você escolhe o mal, você já está no pecado, você já está nas trevas. Então, eu estou falando tudo isso para te dizer que os santos, que São Padre Pio, que Santa Catarina de Siena, que a Santíssima Virgem, que todos os anjos do céu, antes do grande combate, que São Miguel Arcanjo, que quem mais, gente? Tantos santos, né? Santa Teresinha, São Filipe de Neri, que está sendo meio que um patrono também desta nossa semana, São Francisco de Assis, todos eles foram santos que em todo momento da sua vida tiveram a sua liberdade intacta. Ou seja, Deus nunca disse, São Francisco de Assis, eu vou te dar um dom extraordinário e você vai ter... Não. Eles sofreram. Eles aprenderam a lidar com o sofrimento. Por quê? Porque a liberdade do homem é um dom que Deus nos deu. Que graça, né, gente? Porque já pensou que coisa mais terrível se Deus obrigasse a gente? Ele seria Deus. Porque o amor, ele não obriga. Então você imagina só, se Deus, no seu grande poder, porque ele pode nos obrigar a qualquer coisa, mas ele não faz isso. Ele nos permite viver a graça da liberdade que ele nos dá. Agora, cabe a nós, como os santos bem souberam fazer, cabe a nós fazer o quê? Cuidar da nossa liberdade. Cabe a nós fazer o quê? Aprender a controlar a nossa liberdade. Cabe a nós fazer o quê? Escolher o bem. Mas Deus, ele nos deixa tão livre, gente, que claro, uma vez ou outra, como por exemplo, no mistério de Fátima, ele permite que a sua mãe desça até aquelas crianças e revele algumas mensagens. As crianças, e eu acredito, gente, as crianças viram a Virgem em Fátima. Viram a mãe do Rosário em Fátima. É de arrepiar, né, gente? Elas viram. E por mais que Deus às vezes permita, como por exemplo em Lanciano, na Itália, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo virou, gente, se transformou num pedaço de carne, num pedaço do miocárdio do coração nas mãos do sacerdote, e está lá até hoje para veneração, exatamente porque Deus ele quer trazer alguma mensagem mais, um milagre que ele permite às vezes, para mostrar a homens que se convertam, voltem, usem bem a sua liberdade. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é assim que Deus faz. Por quê? Porque Deus quer manter intacta a nossa liberdade. Ele nos ensinou e ele falou, a boca dele vai falar na palavra de Deus, nos evangelhos. Isto, quando o sacerdote eleva o corpo de Deus, ele fala, isto é o meu corpo. Só que aquilo que eu falava ontem, você vê ali, pela fé, porque tem gosto de pão, tem aparência de pão, mas nós temos a liberdade intacta, porque, gente, primeiro que se Deus se mostrasse aqui para nós, primeiro a gente não ia suportar, né? A grandiosidade de Deus. E segundo, por quê? Porque Deus quer que enquanto nós estejamos nesta terra, a nossa liberdade seja plena. E quando a gente fala, irmão, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para discernir a minha vontade com a vontade de Deus? Não, primeiro, quando a gente fala de discernimento, o que é discernimento, gente? Discernimento é eu ter clareza, eu ter compreensão na alma. Isso é discernimento. É eu ter certeza de uma coisa. E eu consigo ter esse discernimento tendo como base o bom uso da minha liberdade.
Como é que eu vou fazer, Senhor, para saber qual é a tua vontade na minha vida? Primeira coisa, presta atenção, filhos espirituais, isso é muito importante, gente. Esse conteúdo é forte, gente. Esse conteúdo é forte. Presta atenção. É forte e mexe com a gente. É forte e mexe com a gente. Presta atenção. Para você saber discernir entre a tua vontade e a vontade de Deus, antes de você perscrutar, querer saber qual é lá a vontade de Deus, o que você tem que fazer primeiro? Saber quais são as tuas vontades. Se você não tiver clareza de quais são as tuas vontades, fica muito difícil você discernir entre a tua vontade e a vontade de Deus. E na noite de ontem, o que eu falava, quem estava aqui comigo ontem, eu acredito que a maioria das pessoas estavam aqui comigo ontem, o que eu falava? Eu falava que os meus sonhos, eles só vão ser sonhos santos se eles estiverem ligados a uma vida santa. Se eu não tenho uma vida, se eu não busco deixar para trás o homem e a mulher velha, para poder viver uma vida nova no espírito, os meus sonhos vão ser de homem e mulher velha. Então eu preciso fazer um processo, né? Porque, gente, conversão, isso é muito importante. Guarda isso. Ninguém pode dizer, eu sou convertido. Se eu, Belém, vim aqui para você falar assim, com a prepotência, dizer, olha, eu já me converti. Estou errado. Eu estou num processo de conversão. Porque como ser humano, eu não estou acabado. Eu só vou poder dizer eu me converti se um dia eu conseguir chegar no céu. E eu prefiro o paraíso, como a gente falava ontem. São Felipe Neri, rogai por nós. Eu prefiro o paraíso. Mas enquanto eu não chegar no paraíso, eu estou militando nesta terra, lutando num processo de conversão. Meus queridos e minhas queridas, enquanto eu faço esse processo, eu preciso ter clareza. Eu preciso ter clareza de quem eu sou. Quais são as minhas vontades. Porque muitas vezes, as minhas vontades, elas não são boas. Os meus sonhos, como a gente falava ontem, os nossos sonhos, às vezes, eles não são bons. Às vezes, eles estão ligados ao homem velho, à mulher velha. E aí, muitas vezes, o cristão católico fica pedindo um milagre a Deus e Deus muitas vezes não vai querer derramar a graça, porque Deus sabe o que é bom e o que não é bom para você. Deus sabe que tem coisas que mesmo que aparentemente sejam boas, Deus vai saber se aquilo vai ser ou não favorável para a salvação da tua alma, que é com o que Deus está preocupado. Porque muitas vezes nós achamos que Deus, claro que Ele se preocupa com o nosso bem-estar, né, gente? Ontem eu falava, se você tem o desejo, joguei um exemplo aleatório, se você tem o desejo de ter um carro, você pode ter um carro? Claro que você pode ter. Agora, como você vai correr atrás desse sonho do carro, é aquilo que eu falava para vocês ontem. Aí está o diferencial. Já começa a nos ajudar no sentido do discernimento. Porque se para conseguir um carro eu passo por cima das pessoas, esse carro já não é mais vontade de Deus. E muitas vezes nós achamos que Deus ele só vai se preocupar com nossos bens materiais. Claro que não. A maior preocupação de Deus para a nossa vida, sabe o que é, gente? É a salvação da nossa alma, do nosso coração. Ele quer ver a gente no céu. Eu prefiro o paraíso. Mas se você quer saber qual é a vontade de Deus na sua vida, o primeiro passo eu já dei ontem para você. Se você tem um desejo, um sonho, você não pode passar por cima de ninguém para conseguir este milagre, este sonho, esse desejo que você tem. Se por algum motivo, para conseguir alguma coisa na sua vida, você precisa pisar em alguém, já não é mais vontade. Não é, porque não é bem, não é bom, não é verdade. E onde não há verdade, não há bondade, não há beleza, não há bem, não é Deus. Então o primeiro passo com certeza é esse. Segundo passo, você discernir qual é a tua vontade. Porque às vezes a gente teve... eu sempre abro caixinha lá no Instagram de perguntas. Quem me segue lá sabe.
E eu brinco um pouco, porque eu tento responder alguma pergunta lá em 15 segundos, que é o tempo que o Instagram dá para cada pergunta, né? E eu faço isso meio que para provocar mesmo, né? E muitas pessoas, às vezes, mandam, irmão, eu estou rezando o rosário, mas mesmo assim eu não estou conseguindo alcançar a vontade de Deus. Meu Deus, santo amplo! Qual é a vontade, entendeu, de Deus? Qual é a sua vontade? Precisa pontuar, gente. Nós temos que ser mais atentos. Nós queremos alcançar uma graça. Mas qual é a graça que você quer alcançar? Você tem que ser objetivo. Então esse é o convite que eu faço para você de novo. Fala para mim, olha aqui o tema da nossa noite, gente. Olha o tema. Revela os teus sonhos para mim. Mas quando eu falo, revela os seus sonhos para mim, irmão Belém, eu não estou falando porque na verdade quando você escrever aqui, ou quando você pensar na sua cabeça aí qual é o seu sonho, você vai estar revelando na verdade para quem? Para mim? Não, para você. Então é extremamente importante que a gente seja objetivo nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Porque se eu não souber qual é a minha vontade, como é que eu vou saber a vontade de Deus, gente? Isso é impossível. Se a sua vontade não for boa, como eu falei, se a sua vontade pisar em alguém, logo, não é a vontade de Deus. Já pode mudar o seu sonho, já pode mudar o seu desejo, que não é por aí. Por isso que eu gosto das redes sociais. Outra pessoa, ela falou assim, os exemplos são maravilhosos. Irmão, não sei se ela falou ilícita a palavra, mas ela falou, é pecado eu comprar alguma coisa de leilão, porque eu sei que aquilo deixou alguém triste, que a pessoa perdeu. Gente, aí é questão de discernimento. Se a pessoa perdeu, seja por quais foram as causas, já não é mais da pessoa. E aí, aquele bem que você está adquirindo é diferente, você não está pisando em cima daquela pessoa, você nem sabe quem é a pessoa. Por quê? Porque, na verdade, é lícito, porque está dentro da lei. Então, se não está fugindo da lei, nossa, isso é pesado, né, gente? Se não está fugindo da lei, então logo é lícito, é possível, é do bem, é belo, é verdadeiro. Agora, seria diferente se você, e é o que acontece muito nas famílias, quando morre um parente, e todo mundo vai, né, gente? Desculpa a expressão, mas as pessoas vão como um urubu, às vezes, em cima do quê? Da herança. Desculpa a rasgação da coisa aqui, mas é isso. E aí todo mundo quer saber dos bens, a maioria dos casos, né? Imagina-se que famílias que têm experiência com Deus não vão fazer isso, mas muitas vezes a ambição financeira leva a situações como essa. E vai todo mundo lá tentar pegar lá o que o fiel defunto deixou. Por que isso acontece? Porque as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem pisar em cima das outras. E isso, óbvio, não é vontade de Deus. Você vê que a lógica ela não é tão difícil? Às vezes as pessoas ficam viajando muito, pensando que a vontade de Deus é algo, nossa, muito extraordinário, irmão Belém, para eu não consigo fazer a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, você pode fazer a vontade de Deus todo dia na sua vida. Às vezes, quando você sorrir para uma pessoa que está passando, né? Às vezes a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente é um pouco mais fechado nesse sentido, passa na rua. Eu tenho um irmão aqui, o irmão Rafael, que ele é uma graça, gente, porque ele cumprimenta todo mundo. Impressionante. Independente da hora, independente do dia, ele, bom dia, muito gentil. Eu acho isso tão bonito, porque, na verdade, isso já é vontade de Deus. Que a gente não se feche em nós mesmos. E às vezes um sorriso que você dá a mais, um sorriso que você dá para uma pessoa, pronto, gente, aquilo pode mudar o dia daquela pessoa. Você não entende? Que mudando o dia daquela pessoa, você está fazendo a vontade de Deus. É claro que existem discernimentos maiores. Outra pessoa me procurou e falou, irmão, eu tenho 33 anos, sonho ser mãe, quero ter uma filha, mas ainda não encontrei o meu José. De repente, se ela estiver assistindo aqui, já quero dizer que, calma. Às vezes, quando nós colocamos sonhos muito grandes, você tem direito de sonhar isso. Sonhe, mas não se prenda ao sonho. Vá trilhando o caminho para você chegar até esse sonho. Como eu disse, sendo uma pessoa melhor, sorrindo,
amando, suportando no sentido de suporte, as pessoas que estão na sua casa, as pessoas da sua paróquia, que eu sei que muitas vezes, até mesmo eclesialmente falando, dentro da igreja é difícil lidar. Às vezes é difícil lidar até com o pároco, gente, com o padre, não é verdade? E tá tudo certo. O problema não é o padre difícil. Sabe qual é o problema? O problema... Gente, eu tô mexendo no negócio aqui. O problema não é o padre difícil. O problema é nós não aprendermos a respeitar e suportar a diferença dos outros e a pessoa às vezes difícil. O segredo para você discernir a vontade de Deus na sua vida é muito simples. O segredo para você discernir a vontade de Deus na sua vida é você fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas. Meu amado e minha amada filha e filho espiritual de São Padre Pio de Pietrelcina. Jesus, ele viveu 30 anos numa vida oculta. O que nós sabemos depois do nascimento e depois dos 12 anos, quando ele se perde da Virgem Maria e de São José no Templo de Jerusalém, é tudo que a gente sabe. Toda a vida de Jesus foi oculta. Jesus, presta atenção nisso, meu querido e minha querida católico, católica, e se tiver gente de outras religiões, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Só 3 anos, Jesus viveu aquele extraordinário de milagres. E depois, com 33 anos, Jesus, naquela bendita sexta-feira da paixão, ele abraçou grandemente a vontade de Deus para a sua vida. Mas você percebe que até ele viver o momento da paixão por amor a você e a mim, até aquele momento, Jesus, ele viveu oculto. Ele se preparou para fazer a vontade de Deus numa carpintaria, gente. Sabe o que é isso? Sob os olhos da Virgem Maria e de São José. Que coisa mais linda, gente. Ele fez a vontade de Deus, para pensar, gente. Ele fez a vontade de Deus montando uma cadeira de madeira. Ele fez a vontade de Deus respeitando a Santíssima Virgem. Ele fez a vontade de Deus estudando as Sagradas Escrituras, frequentando o templo. Ele fez a vontade de Deus, sendo um homem, sendo pequeno. Porque aqui eu não estou falando de um santo, com todo respeito aos santos da igreja, eu estou falando de um Deus que se abaixou e viveu 30 anos fazendo a vontade de Deus na pequena Nazaré, em silêncio. Você me entende? Para você poder discernir a vontade de Deus, saiba qual é primeiro a tua vontade. Porque Deus, ele não vai arrombar as portas do teu coração, mas você pode abrir. E se você abrir as portas do teu coração, Jesus, ele vai entrar porque você está deixando. E aí ele vai realizando a vontade dele nas pequenas coisas do dia a dia. O que nós cantamos agora no começo do nosso encontro? Para quem chegou aqui depois, nós iniciamos cantando: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, o nosso Padre Zezinho, a sabedoria, um poeta, né, gente? Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então você quer fazer a vontade de Deus? A moça que falou: não, eu quero ser mãe. Queria muito ser mãe, irmão. Se for da vontade de Deus, este teu sonho vai chegar. E o seu José, o homem que vai ser da sua vida, que vai te dar esse dom de ser mãe, ele vai aparecer se você for uma pessoa de Deus. Se você sorrir como Jesus sorria. Se você viver como Jesus viveu.
Percebe? Percebe, gente? Como eu posso viver já amanhã, agora, a vontade de Deus? Primeiro, o fato de você estar aqui, o fato de você estar buscando Deus, você fala assim, eu vou lá no grupo, quero rezar com o irmão, eu vou lá ouvir palavras de Deus, pronto. Você tem alguma dúvida de que as 315 pessoas que estão aqui estão fazendo a vontade de Deus? Eu não tenho dúvida. Às vezes, porque bate os conflitos na cabeça da gente, né? Será que eu estou fazendo a tua vontade, Jesus? Às vezes eu estou diante do Santíssimo Sacramento. Na verdade, Jesus, ele deve estar... Coitado, ele não se esgota de mim porque ele me ama muito, viu, gente? Mas às vezes eu pergunto, Jesus, será que é a tua vontade? Aí isso vem na minha cabeça de novo. Tá fazendo bem para as pessoas? Você está amando? Então pronto, claro que é minha vontade. Então, meus amados e minhas amadas, não busquem já alcançar a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição de uma hora para outra. Viva e sofra com alegria e com paciência as demoras de Deus. Tá difícil? Sorria. Não é essa a nossa dinâmica aqui? Quem é do grupo comigo sabe. Vou tentar sorrir mesmo se a lágrima cair. Por quê? Porque nós aprendemos a sofrer as demoras de Deus. E tá tudo certo. Porque Ele sabe a hora, nós não sabemos. E os nossos pensamentos se distanciam do dele, assim como a terra se distancia do céu. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida a longo prazo, dentro da sua providência divina. Mas eu sei que se você buscar, presta atenção nisso, se você, meu querido e minha querida, buscar fazer a vontade de Deus nas pequenas coisas do seu dia, na hora que vier a cruz, porque a Sexta-feira Santa vem, você vai saber passar por ela e falar, Senhor, faça-se a tua vontade. Mas eu te garanto, e quero que você se aposse disso, que depois de 3 dias você vai ressuscitar. E se você acredita nisso, escreve amém aí nos comentários. Falei, eu acredito, irmão. Claro que você tem que escrever. Sabe por que você tem que escrever? Porque você está ali afirmando essa verdade dentro do teu coração. Se você viver a vontade de Deus nas pequenas coisas hoje na sua vida, quando chegar a Sexta-feira Santa, se você já não estiver passando pela Sexta-feira Santa, fique tranquilo. Se você estiver passando, fica firme. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã, porque a ressurreição está próxima. Se está sofrendo, se está dolorido, é porque a glória está próxima. E ela vai chegar. E a maior glória que nós, como seres humanos, podemos alcançar é essa que nós temos meditado desde o dia de ontem, por intercessão de São Felipe Neri. Nós sonhamos, por último, com o paraíso. Nós sonhamos com o céu. Nós queremos o céu. Não sei quem ontem tinha dito aqui, eu tenho medo da morte, irmão. Eu não lembro qual pessoa que tinha falado. Irmão, eu tenho medo de morrer. E exatamente para você perder este medo, é você aprender a viver bem cada dia. Se em cada dia você buscar viver com intensidade de amor, repito, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, gente, olha isso. Se você sonhar como Jesus sonhou, o medo da morte vai embora. Às vezes, dentro do meu coração também bate muita culpa, sabia? Gente, eu falo aqui com vocês, eu vou compartilhando o coração, porque você sabe que eu sou ser humano, né? Você tá vendo um freio aqui, hábito, votos, né? Uma aliança aqui, de casado com a igreja. E humano, homem, que tem sentimentos, que tem história, que sofre, que se alegra e que sente culpa, às vezes, que se sente inferior, às vezes, e que se sente bem também, às vezes, se sente realizado, na maioria das vezes eu me sinto muito realizado como religioso, como consagrado, como frei.
Mas às vezes quando vem essa culpa dentro de mim, sabe? Às vezes acontece, não sei se com vocês percebem, aquela vozinha, né? Você está fazendo tudo certinho, mas aquela culpa martelando, aquela culpa te julgando. É uma autossabotagem, é uma autoculpa. Que é diferente de contrição, tá, gente? Do pecado. Que contrição é arrependimento, isso nós precisamos ter. Mas é aquela culpa inconsciente, que às vezes fica martelando aqui dentro. Pronto. Que nos impede de viver a vontade de Deus no hoje. O que hoje Deus quis para o irmão Belém agora às 9 horas da noite? Deus quis que eu estivesse aqui com vocês, levando a palavra de Deus, levando uma profecia, levando uma revelação para o teu coração, meu irmão, minha irmã. Revelação, irmão, isso que nós estamos falando, de que nas pequenas coisas o discernimento de Deus está acontecendo, isso é uma revelação do Espírito Santo para você. É uma palavra de ciência, discernimento. E eu quero que o Espírito Santo, neste momento, bata na porta do teu coração. Não arrombe. E se você quiser, porque você é livre, como a gente estava falando no começo da live, se você quiser, você é livre para abrir as portas do seu coração. Não fique pensando, viu, a moça que falou que queria ser mamãe, não fica pensando só lá que você vai ficar ansiosa. Ou então você vai se sentir culpada. Eu acho que eu fiz alguma coisa e Deus não está me permitindo. Não fica às vezes olhando muito lá na frente. Deus, Ele quer que você faça a vontade dEle na sua vida agora. Qual é a vontade de Deus hoje para os filhos e para as filhas espirituais de São Pio que estão aqui comigo hoje? E todas as pessoas que estão aqui, que chegaram novas, depois a gente vai acolher vocês, viu? Só para a gente não perder aqui a moção do Espírito. O que Deus quer dos filhos espirituais, das filhas espirituais, irmão Belém, nessa noite? Você sabe, irmão Belém? Claro que eu sei. Deus quer que depois que eles rezem aqui as orações próprias do nosso grupo, que nós vamos rezar daqui a pouco, que ele tenha uma ótima noite de sono. Que ele vai descansar com o coração em paz, porque ele fez o que pôde durante esse dia e agora está nosso grupo. Ele tem esse horário porque a gente costuma, acabou o grupo, a gente conversa um pouquinho lá no WhatsApp, né, no nosso grupo do WhatsApp e pronto, já vamos dormir, gente. E vamos ter um sono dos batizados, vamos ter um sono de cristãos, de católicos, em paz. Essa é a vontade de Deus. Você que sofre de insônia, que o Espírito Santo possa te ajudar a discernir isso na sua cabeça, a assimilar que você não precisa ficar acordado pela madrugada, preocupado com o futuro, preocupada, ansioso com o futuro. Não! A vontade de Deus para a sua vida daqui a pouco, você que é cristão, você que é católico, você vai descansar. Amanhã você acorda cedo e vai viver o seu dia. Aí amanhã você vai pensar na vontade de Deus para a sua vida. Porque hoje bastam as preocupações de hoje, as ocupações de hoje. As preocupações de amanhã, deixa que vão ter amanhã. Amanhã você resolve as coisas. Que o Espírito Santo possa vir e dar discernimento, que essa é a palavra de ciência hoje. Estou sentindo muito forte no meu coração. Discernimento, clareza, insight, iluminação na alma, compreensão no coração, na mente, para as pessoas que sofrem com verdadeiras dificuldades. Amém. Vamos, meus queridos e minhas queridas, nesta noite do discernimento. E amanhã nós continuamos nossa semana onde Deus está revelando os seus sonhos, viu? Parece que os sonhos estavam dentro de você e agora como se a gente estivesse fazendo um caminho para retirar estes sonhos. Ontem nós falamos sobre a necessidade dos sonhos de Deus não passarem por cima de ninguém. Hoje nós estamos falando de discernimento, ou seja, aos poucos, lá na sexta-feira você fala, rapaz, irmão, eu pensei que eu sabia quais eram os meus sonhos.
porque está acontecendo nesses nossos encontros uma verdadeira transformação interior, que pode ser que você não esteja nem percebendo, mas ela está acontecendo. Para que Deus possa nos dar a graça de discernir cada vez mais nas pequenas coisas a minha vontade e a vontade de Deus.